Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Vamos lá estudar hoje sobre solos geométricos, certo? Essas imagens podem ser associadas a algumas formas geométricas. Então, nós temos os solos geométricos aqui e nós temos os objetos aqui. Um dado, que ele é comparado a um cubo, um tijolo, que é comparado a um paralelepípedo, aqui a bola, que é um sólido geométrico que vai ser a esfera, o cone, que vai ser a casquinha de sorvete, em verde aqui, o cilindro, que é a latinha de refrigerante, e a pirâmide, tá bom, gente? Então, essas formas geométricas, elas mudam, tá bom? Tem outros formatos também, mas elas podem ser classificadas, e aqui está a classificação delas, pode ser poliedros e não poliedros. Então, os poliedros, eles são o quê? São formas geométricas espaciais que têm sua superfície formada apenas por partes planas. Então, se você olhar aqui o dado, ele está bem retinho, ele é plano. Aqui a pirâmide também é tudo plano, bem retinho. Já os não poliedros, ele tem parte arredondada. Então aqui, ó, o cilindro aqui está arredondado, tem uma curva. Aqui, ó, essa outra figura tem uma curva. O cone também tem uma curva. Esse aqui tem uma parte plana em cima e embaixo, mas mesmo assim tem apenas uma parte que não é plana, que ela é arredondada. Aqui, tá certo? Então é não poliedro, ok? Então o poliedro ele é retinho assim, e aqui o não poliedro ele tem uma parte que é arredondada, ok, gente? Então vamos lá. Os poliedros eles têm nomes e os nomes deles estão aqui, vocês dão uma olhadinha nesse nome. A quantidade de lados, que são as faces, aqui ó, esse tem 6 faces, então o nome dele é hexaedro, ok? Então essas quinas elas são chamadas de vértice. As faces, como eu já falei, são os lados, e as arestas são essas linhas aqui, ó. Entenderam? Essas linhas que faz o desenho são chamadas de arestas. Então, baseado nisso, vocês vão resolver esse exercício aqui, ó. Tá certo? Aí esse exercício são 5 questões de início, tá certo? Então vocês resolvam ele e eu vou estar colocando o gabarito, esse gabarito para as 5 questões, as 5 primeiras questões, você já vai preenchendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também para vocês continuar do 6 ao 10, tá certo? Então é o mesmo assunto da aula passada. É só continuar, tá bom? Então, fora isso aqui, nós vamos estudar hoje prismas. Nós íamos falar também prismas e pirâmides, só que nessa aula a gente vai falar de prismas, certo? De acordo com algumas características, podemos classificar alguns poliedros, que foi o assunto que a gente estudou na aula passada, em prismas e pirâmides. Então, os poliedros, eles podem ser classificados em prismas e pirâmides. Mas aqui a gente está estudando só os prismas. Vejam aqui, prisma triangular. Então, ele tem ele tem uma base aqui, ó, que ele é triangular, por isso que o nome é prisma triangular. Prisma quadrangular. Vejam aqui que ele é quadrangular aqui, certo? É um prisma quadrangular. Vejam aqui que esse aqui é um prisma hexagonal. Tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá bom? Então ele tem esses nomes de acordo com suas bases. Em um prisma, duas de suas faces são os lados, né? São chamados de bases. Bases aqui, ó, superior e inferior. E as demais faces laterais, que está do lado, de lateral aqui, ó. Aí ele diz mais aqui, ó, as bases são idênticas. Essa base de cima é idêntica a essa base de baixo. Essa base também superior é idêntica à base inferior. E também são paralelas entre si, certo? Elas são paralelas. Vejam a de cima e a de baixo, elas estão paralelas. Então, todas as bases destacadas em verdes aqui, ó, a de cima e a de baixo, tá vendo? Tá bom, gente? Então, isso aqui foi a nossa aula, Prisma. E a todos um forte abraço. Valeu, galera!